Show me the money. Sim, está começando mais um Stock Pickers, o maior e melhor e mais bem produzido podcast de mercado de ações do Brasil. Eu sou o Thiago Salomão, hoje a roda está bem preenchida desse episódio número 14. No episódio passado eu falei 14 algumas vezes, a gente não gosta muito do número 13 aqui, mas na verdade se confundiu um pouco com o episódio do Deja Kursk. Mas hoje sim, é o 14, é o definitivo e vamos falar com uma figurinha já conhecida aqui e uma nova figurinha aqui na roda. E também vamos colocar em campo o Vinícius Júnior da Bovespa. Finalmente vai estrear. Tava treinando ali separado para ganhar mais musculatura, enfim, agora tá até num pedestal ali. Tá no cadeirão. Bom, gente, vamos lá começar o programa rapidamente, mas antes, só lembrar a todos que Stock Pickers agora tem página no Twitter, tem página no Instagram, segue lá, inclusive hoje a gente já vai estrear uma novidade, lançamos no dia da gravação, que foi segunda-feira, o nome dos nossos convidados e vieram perguntas bem interessantes, nossa audiência tem ótimas perguntas, Renatão, a gente já pode sair de férias tranquilo, né, só chamar os caras para apresentar no nosso lugar, né? Automatizado. Já. Muito bom, a gente conseguiu criar uma linha de produção para o Stock Pickers. Mas bom, tá aqui comigo Renato Santiago, como sempre. Tudo bom, Renatão? Tudo bom, prazer estar aqui de volta. Renoir Vieira, o outro convidado, esse aí dispensa apresentações. Aliás, o Setúbal te mandou um abraço, tá entusiasmado em saber o que você tá achando do Banco Itaú. Não, vamos fazer eu e ele, quando sair o resultado de Itaú. Isso é uma boa, hein? Talvez ele não venha, mas pode trazer algum analista de banco. Agora a temporada de resultados vai começar. Tem que trazer a Luíse Barsi. É verdade. Que me cornetou no Instagram. Quem não cornetou você, né, Renato? Não, tem gente que tá comprando aí minha tese, vamos ver. Tá comprando a sua venda, Renoir. Exatamente, comprando a tese. Aliás, sorte no Itaú, né? Vamos dar parabéns, Renoir, agora entrou no time dos casados nesse fim de semana, casou, muito bem, parabéns. Sua digníssima esposa deu uma ideia excelente de programa que a gente vai fazer aqui, As Mulheres dos Gestores, esse aí eu acho demais mesmo. Vai ser interessante, vocês não sabem o quanto elas sofrem. Eu imagino, aliás, se ela sofre as dores, os xingamentos que você recebe no Twitter, ela deve sofrer em dobro, né? Não só com o dia difícil quando o mercado não ajuda, mas também com o Twitter quando tá frenético. Bom, aqui na minha frente, Matheus Soares, o Vinícius Júnior da Bovespa, meu parceiro, irmão, camarada e o melhor analista de small caps do Brasil. Tudo bom, Mateuzinho? É um prazerzaço estar aqui, Thiagão. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. O Matheus Soares, ele vai estar cada vez mais presente aqui. E para fechar a nossa roda, ele que é o segundo colocado no primeiro ranking Infomoney de fundos. Ele é o Rodrigo Comonero, na verdade não ele, mas a Neo Investimentos, a gestora que ele trabalha, principalmente o Neo Future, que foi o fundo que ficou em segundo colocado no ranking Infomoney de fundos, que tem uma característica muito peculiar, que a gente até apelidou eles de gestor sniper, porque eles têm apenas 4 ações em carteira hoje, nesse momento. São 4 ou são 3? São 4. São 4. 3 que são públicas, uma ainda não é pública. Uma ainda não é pública, já tô andando um pouquinho na frente, mas historicamente o fundo sempre teve apenas 2 ações e a partir desse ano entrou uma terceira, agora já está entrando uma quarta, já está ficando bem diversificado a carteira do Rodrigo, mas de fato é um fundo que tem uma característica bem peculiar e, bom, ficou em segundo lugar no ranking da Infomoney porque teve uma performance muito boa nos 3 anos de análise. Então, temos muito papo aqui para falar com o Rodrigo, mas antes de tudo, seja muito bem-vindo ao Stock Pickers, Rodrigão. Bom, obrigado, prazer estar aqui, é bacana para a gente conversar um pouquinho aí da filosofia do fundo, diferente, né? Então acho que a gente vai dar boas risadas aí, vai trocar uma ideia legal. Hein? Vai ser muito bom, porque já muita gente perguntou o que você acha de diversificação de carteira ali no Instagram, a gente vai botar esse assunto todo na roda, mas, bom... Esqueci de falar das nossas vestimentas especiais hoje. Para quem acompanhar, tô com a camisa do time mais paulistano do Brasil, o Juventus da Moca. Grande presente que eu dei para mim mesmo, porque eu também sou um pouco narcisista. E o Renatão tá com a sua... Hoje já voltou a ser loja Zender essa meia, né? Não, essa é da Nike, cara. Tem compressão e tudo. E ela é um camuflado festivo. Caramba, você conforme sabe... eu mesmo batizei. Vamos começar a marcar essas empresas, porque... a gente tem que começar primeiro a receber patrocínio, depois marcar. Não, essa a gente já marca para eles perceberem que a gente quer
a gente quer isso, né? Estamos mendigando Viu? recebidinhos. É Nike, isso. por favor, vamos patrocinar aqui. Nike, o Stock Renner, Pickers. Luiz Bertoli, quem quiser. Também a gente gosta de sorvete também. Bom, vamos começar o programa então, finalmente. Comonero, eu vou começar com você, porque você já é o que tá chegando aqui na roda. Em 30 segundos, quem é Rodrigo Comonero? Bom, o Rodrigo é um cara que sempre trabalhou em empresa, antes de entrar no mercado financeiro. E aí depois, quando entrou no mercado financeiro, foi para um fundo de Private Equity. Entrei na ANEL lá para ajudar a turma lá na parte de Private Equity. E depois, a gente em 2012 acabou montando o Neo Future, que é o fundo que eu tô até hoje. Aí são 7 anos já de estrada. 7 anos, e quantas ações vocês já tiveram nesses 7 anos? Já tivemos 6, atualmente temos 4. Legal, o fundo Mas começou... 6 não é ao mesmo tempo, né? Não ao mesmo tempo, porque a gente acabou saindo de Bematec, que foi a primeira, vendemos para TOTOS, a companhia toda, e a segunda companhia que a gente saiu foi Anima, que a gente ficou lá 1 ano e meio, 2 anos. E desde o começo tem Localiza, né? Não, desde o começo foi primeiro Bematec, depois CVC, desculpa. Anima, Localiza, Alpargatas e agora recentemente entrou mais uma. Essa mais uma, só pessoal, não é segredinho aqui, é que a carteira de vocês é atualizada, como de todos os fundos, é atualizada na CVM, então tem aquele delay de, são 60 ou 90 dias? São 3 meses, a gente começou em junho, recente, essa posição já é 15% do fundo e a gente deve aumentar mais ainda, só para realmente resguardar, porque tem toda uma comunicação e tal. Então começou em junho, vai ser revelada em setembro na CVM, então quem for um pouquinho curioso... Agora é fácil de descobrir, porque a gente só investe em empresa que é líder de mercado, em mercados fragmentados, boas companhias do ponto de vista de retorno. Então, se você for filtrar tudo isso aí na bolsa, que deve ter aí umas 300 e pouca, não vai sobrar muita empresa não. Tá? Então vamos lançar essa enquete, a gente vai colocar lá no Stock Pickers, o pessoal vai comentar na postagem, lá na nossa página no Instagram do Stock Pickers, quais são as características, então, só pontuar de novo, das empresas que fazem parte do Neo Future e também, obviamente, da quarta integrante aí do fundo. Empresas líderes de mercado, em mercados fragmentados, o que significa, apesar dela ser líder, tem muito espaço de consolidação, ainda a participação de mercado baixa, empresa lucrativa, também a gente só entra em empresa lucrativa, e baixa alavancagem. Renoir, será que o Itaú se encaixa nessas aí? Acho que não, cara. Isso daí acho que o Itaú passou longe, hein? Tá, beleza. Só pra lembrar que o Renoir aqui adora Itubi 4, a gente já vai falar dela. Mas antes, Renatão, você tem aí fácil o nome dos nossos Stock Pickers que mandaram perguntas no Instagram? Porque alguém falou sobre diversificação. Tem muitos perguntando sobre diversificação. Na verdade, a pergunta que a maioria está fazendo é o Misael Moro, Carmine, Felipe Kemmer, por que fazer isso? Por que fazer isso? Acho que tem que entender um pouco da filosofia, né? Como eu falei, eu comecei lá em empresa, depois Private Equity. A ANEL tem uma história grande aí de Private Equity. E Private Equity é comprar empresa de capital fechado, ou seja, empresa que não está na bolsa, empresa que você não consegue ter acesso. Tem alguns fundos que vão lá, captam dinheiro e acabam comprando participações e ajudando essas empresas. E a gente ficou bem frustrado quando a gente teve que sair de excelentes empresas. Então, empresas com essas características que eu comentei, é muito difícil de achar no mercado brasileiro, no mercado tanto listado quanto no mercado fechado. Então, no Private Equity, normalmente você fica 10 anos, você tem 10 anos aí no fundo, mas você acaba ficando com a empresa entre 5 e 6 anos. E a gente falou, como que a gente arruma uma forma de não precisar sair dessas excelentes empresas? Foi aí que a gente caiu no mercado aberto, onde a gente tem capacidade de dar liquidez para quem está investindo com a gente, e a gente decide se a gente vai sair ou não. Agora, só para colocar um pouquinho mais de Neo Future aqui no papo, desde a primeira vez que eu conversei com vocês, na verdade o primeiro papo foi com o Henrique. E, eu adorei, assim, a estratégia é única, poucos fundos abertos, né? O fundo ainda está aberto, né? Inclusive disponível na plataforma da XP Investimentos para quem investe via assessor. E eu sempre gostei muito da estratégia, mas eu queria que você falasse um pouco de como é que funciona a rotina de um gestor que é quase como um private equity,
mas com ações listadas na bolsa, porque um private equity, não vou dizer que ele tem uma vida fácil, uma vida tranquila, lógico que não, mas ele não tem que prestar contas de ver as ações negociadas dia a dia, ter cotistas ali que podem resgatar e aplicar a qualquer momento, porque um private equity ele está olhando para vários anos, né? Tem uma janela bem extensa ali entre fazer o investimento e sair. Agora, todo mundo sabe que vocês têm CVC, todo mundo sabe que vocês têm Localiza. E a CVC acho que é um caso legal, né? Porque após anos muito bons na Bolsa, nesse ano de 2019 não vem tendo uma performance muito boa. Como é que fica tudo isso, né? Desde o relacionamento com o cotista, assim, eles entendem bem isso, todo mundo que está lá na base de vocês tem essa consciência. Como funciona o dia a dia de vocês, de ficar vendo a ação e falar, cara, acho que vou entrar comprando um pouco, não, acho que é hora de sair. Enfim, passa pra gente um pouco dessa rotina de um gestor de private equity com ações listadas na bolsa. Eu diria que a gente tem 3 grandes desafios aí diários, né? O primeiro é encontrar outras empresas excelentes para colocar dentro do portfólio. Então a gente gasta tempo conversando com os acionistas de várias empresas com essas características que eu falei, para tentar alinhar uma estratégia de longo prazo e fazer com que a gente tenha, vamos dizer assim, tenha um alinhamento para entrar nessas empresas. O segundo grande desafio nosso, e é onde a gente gasta mais tempo mesmo, é nas próprias empresas. Então a diferença é que a gente participa bastante da rotina da empresa, do direcionamento estratégico, do que realmente a gente acredita que vai gerar valor no médio e longo prazo para as empresas, que é reflexo do que a gente alinhou com os acionistas antes da nossa entrada. Então é diferente porque a gente não vai lá e compra ações na bolsa, faz um estudo, tem uma tese, compra ações e tem um preço de compra e venda. A gente raciocina um pouquinho diferente, a partir dessas empresas a gente constrói uma estratégia de longuíssimo prazo e tem uma conversa com os acionistas sobre se tem um alinhamento sobre essa visão. E aí a partir desse alinhamento que a gente começa a comprar, a ideia é comprar participações relevantes e olhar para aquela empresa não como se fosse uma ação, mas olhar como se fosse uma empresa onde a gente é sócio, onde a gente tem participação, e a ideia é essa mesmo. Então nosso dia a dia ele é gasto muito olhando e ajudando as empresas dentro daquilo que a gente combinou que era importante para a empresa. Eu acho que nesse aspecto você é mais um investidor ativista, como se fosse um investidor ativista no mercado americano, por exemplo, que tem uma influência, ou pelo menos tenta ter, talvez com menos agressividade do que lá fora, uma influência maior sobre o direcionamento das empresas, né? É isso, e para a gente não ser ativista, porque tem 2 tipos aí, a palavra às vezes lembra briga, né? Tem uma conotação de que você está contrário àquela visão ou àquela empresa em algum determinado ponto. Não necessariamente precisa ser isso, é que Sim. acho que criou-se essa áurea lá fora sobre... Essa estigma, talvez. Esse estigma. Mas o que a gente faz bastante é ser um investidor que lá fora chama de investidor engajado, investidor contributivo, né? Mas com essa visão de acionista mesmo. Então a gente fala, eu não avalio se a empresa... o que a empresa está falando, se ela está certa ou errada, está indo para o lugar certo, e se eu acredito, eu faço parte do que a empresa está falando, né? Porque eu sou parte. Então a gente acredita muito que com isso eu não preciso brigar, eu não preciso ter uma atitude mais belicosa, e sim uma atitude contributiva. E aí a gente tem um time que a gente busca... entregar para as empresas qualidades que ela consiga usar dentro da tese de investimento dela para a discussão. Então, digital, a parte financeira, a parte de estratégia. Então, discussões que a gente realmente coloca o nosso time para contribuir com esses acionistas, contribuir com a gestão para atingir o objetivo da empresa, né? Para a gente, o objetivo é crescimento de lucro e aumento de participação de mercado das empresas. E, Rodrigo, quanto tempo demora para você tomar essa decisão? O tempo de você analisar, ver como a empresa está reportando os resultados, manter uma relação com a diretoria. Quanto tempo essa tese até você de fato comprar a ação? Quanto tempo mais ou menos demora? Normalmente demora entre 6 meses e 1 ano, mas tem casos que a gente já está há 3 anos conversando
e que a gente tem opiniões que vêm convergindo, mas que demora, que tem realmente uma sociedade. Então, o cara não vai abrir a casa dele para te convidar como sócio, para te convidar para ajudar, se ele não tiver uma confiança, se ele acreditar realmente que a agenda é uma agenda de contribuição, né? Não uma agenda de curto prazo ou uma agenda de destravamento de valor como a gente conhece. Então, realmente, demora, mas a gente prefere que demore para que depois, quando a gente realmente entrar, não tenha uma discussão do porquê a gente está lá. Tem uma discussão como a gente vai fazer aquilo que a gente alinhou que era importante para a empresa, e aí a agenda não fica uma agenda pessoal, uma agenda do acionista, uma agenda da ANEEL, e sim é uma agenda da empresa. Está todo mundo trabalhando para que a empresa atinja seus objetivos. Só voltando um pouco para quando você falou da rotina, eu achei muito bonito, até romântica a visão, mas lidando com o investidor pessoa física, já teve alguma experiência, sabe, de um cara que ficou incomodado com a situação? Eu queria muito saber como é que é esse relacionamento com o investidor, com o cotista do Neo Future, porque a gente vê muito isso lidando com pessoa física direto, né? A gente tem vários fundos de investimentos que todo mundo está há anos, quase décadas, mas por causa de uma janela curta, fala, quem é esse tal de Luiz Stuberger aí que não está me entregando retorno, vou sair desse fundo verde. Como é que é com vocês, né? Com uma gestora com uma característica tão peculiar, que até é mais difícil de explicar? Já teve algum caso desse? Ainda não teve, e eu acho que a gente vai começar a ter, né? Mas exatamente pelo perfil de quem está com a gente. Quando a gente começou o fundo, a gente trouxe pessoas, principalmente que a gente chama aí de famílias e empresários, que entendem um pouco dessa dinâmica de empresa e queriam comprar a empresa, não queriam comprar ações. Então a gente foi construindo o nosso passivo, né? Os nossos investidores, quem está com a gente, é gente que entende economia real, entende, você precisa fazer um investimento, você precisa amadurecer algumas estratégias e isso vai se tornar lucro, e se o lucro vier, vai ser refletido no preço. Então tem essa paciência, e a gente é bastante cobrado, não pelo preço da ação, e sim se aquelas iniciativas estão realmente impactando a empresa a ponto dela conseguir ganhar participação de mercado e, consequentemente, também aumentar a sua lucratividade, aumentar seu retorno absoluto, né, seu lucro. Então a gente sempre tenta falar com os nossos clientes, com as pessoas que estão com a gente, muito de empresa, e depois explica a dinâmica de preço, e essa dinâmica de preço faz a gente ter uma alocação de portfólio para aquele ambiente de curto prazo. Mas não necessariamente aquele ambiente de curto prazo, essa alocação de portfólio, é o que está fazendo a gente gastar mais tempo. O que a gente está gastando mais tempo é a capacidade das empresas aumentarem o lucro. Então é isso que a gente olha. E aproveitando, como é que está o passivo de vocês, né? A quantidade de cotistas? Porque até no passado o fundo não estava na plataforma da XP, não sei se está em outras, mas enfim, talvez tenha crescido o número de cotistas, não só por entrar em plataformas, como também pela performance que o fundo tem tido. O número de cotistas de cabeça eu não sei, mas é muito recente, né? Foi esse ano que a gente começou a entrar em plataformas. A gente vê aí um crescimento grande aí do número de cotistas, mas ainda nada sensível a ponto de impactar. O ponto é que hoje 98% do nosso passivo ainda tem essas características, né? Famílias, multifamily offices, né? Então a gente está começando aí nas plataformas ainda. Tem algumas perguntas aqui de ouvintes Stock Picker que tá pegando, né? Que é como você faz para distribuir os ativos, o preço dos ativos, né? Quanto do patrimônio do fundo você coloca em cada ativo? Essa é a pergunta do Felipe Kemmer, por exemplo. A gente não tem a gente tem liberdade, então a gente não tem limites estabelecidos. A gente gosta de ter muita liberdade porque a gente sempre olha, na verdade, o retorno absoluto, e o que a gente chama é o seguinte: aquela empresa lá, com o lucro que tem, na nossa visão vale quanto? Né? E a gente sempre olha perda de capital. Então, para a gente é mais importante não perder dinheiro do que ganhar dinheiro, entre aspas. Então, quem não perde dinheiro, na hora que você consegue ganhar, isso faz muita diferença no longo prazo.
Então a gente foca bastante. Então a gente não tem um limite. A gente começou com o Bematec, era 100% do fundo. Depois foi com 50-50 CVC. Vendemos o Bematec, ficamos com 100% em CVC. Entramos em Localiza, né? Hoje a gente tem até uma diversificação ou uma distribuição mais uniforme, mas não é que foi um objetivo isso acontecer. É muito ligado a preço, ligado ao ambiente de curto prazo, como que o mercado está olhando os ativos no curto prazo. E menos, vamos dizer assim, porque eu tenho que ter no máximo até 20%. A gente vai atrás de retorno olhando perda de capital. E mesmo que esse retorno não venha no curtíssimo prazo, a gente prefere estar em ativos que têm maior retorno, mesmo que olhando o curto prazo o mercado esteja com aquele olhar de preconceito, dizendo, não sei se essa empresa vai tão bem, etc. Um caso clássico aí nosso esse ano é CVC, né? Então a gente acredita bastante na companhia, na capacidade de geração de lucro. Tá tendo um problema de choque de oferta no segmento aí com a quebra da Avianca. Isso é totalmente conjuntural, curto prazo. E às vezes você extrapola o curto prazo e perpetua isso como se a companhia não conseguisse mais entregar os seus resultados ou entregar o que ela sempre conseguiu entregar. Então, nesses momentos, dá muita oportunidade para você reequilibrar o portfólio, né? E você conseguir estar, vamos dizer que a gente brinca, sentado num retorno futuro, né? Ao contrário, também é verdade quando você está vendo algumas companhias com um curto prazo, cenário de curto prazo muito bom, o mercado também perpetua esse cenário para o futuro, perpetua isso como se a companhia fosse... né, entregar isso todos os anos nos próximos 10 anos, e também dá uma oportunidade grande da gente fazer realocações, não porque a gente não acredita na empresa, mas porque a gente tem essa visão de não podemos perder dinheiro, temos que estar sempre bem equilibrado nesse sentido. Falou de CVC, o Renoir já puxou o microfone aí, você ia fazer um comentário da empresa? Não sobre CVC em particular, mas é mais sobre... Eu concordo com essa visão de que o mercado tende a perpetuar certas coisas. Então, por exemplo, uma empresa que performa muito bem ao longo do tempo, o mercado tende a acreditar que aquilo vai se perpetuar independentemente das condições do mercado ou organização da indústria ter mudado. O caso disso, por exemplo, que a gente já discutiu, acho que na primeira vez que eu te conheci, foi Cielo, né? Uma empresa sempre entregou bons resultados, fez sempre gerou caixa, tinha iniciativas boas, tanto que tinha gestor que passava o fundo, tipo, o cara fazia caixa numa empresa, ele passava o caixa da empresa alocado em Cielo, né? Porque tem certos limites de alocação de caixa, tal, para quem é long only, né? E o cara vendia lá, sei lá, ele tinha uma posição em Itaú, ele vendia Itaú, ele colocava o caixa da empresa do fundo para dormir posicionado em Cielo. E acho que o que está acontecendo, que eu tenho apanhado muito, é essa perpetuação do cenário bom para Itaú. Então, mesmo que o cenário de concorrência, organização da indústria e mesmo de regulação tenha mudado, as pessoas têm a visão de que Itaú sempre vai entregar um resultado bom, e eu acho que tem uma alocação com pesos muito grandes nos portfólios de Itaú, maior do que se deveria ter em relação ao cenário atual. A gente vai falar mais de Itaú no segundo bloco. Mateuzinho, você tem um comentário a mais aí, uma pergunta? Não, eu ia falar que esse cenário de perpetuação que vocês estão comentando, o Breda falou isso no episódio anterior, quando ele estava explicando sobre Suzano, que o mercado trada muito se o preço da celulose está caindo ou está subindo, mas o que de fato vai fazer a diferença é o fluxo de caixa que isso vai gerar ao longo do tempo, né? Então, isso é interessante, quer dizer, se você pegar os lucros das empresas e você vê a volatilidade dos lucros, é um fator menor do que a volatilidade dos preços. Os preços são muito mais voláteis do que os resultados das empresas. E mesmo as expectativas de resultados são muito menos voláteis do que os preços. E o que explica isso é que o prêmio de risco é muito volátil.
Então, o mercado, em certas situações, exige um prêmio de risco maior. Então, se você pega uma empresa, por exemplo, que tem você pega duas empresas que são exatamente iguais, no mesmo setor e tal. A única diferença entre elas é que uma tem um resultado ruim, a outra tem um resultado bom. Se elas negociassem no mesmo múltiplo, o resultado ruim e bom já estariam considerados no preço pela diferença de resultados. Mas em vários cenários, você pode ter uma empresa que tem um resultado maior tradando a múltiplos muito menores, o que significa que o prêmio de risco ali está muito grande. Esse é o caso, por exemplo, se você pegar... Esse é um caso que eu escuto muito, que é PagSeguro e Stone versus Cielo. Então você pega, Cielo tem um resultado muito maior, mas se você olhar, os múltiplos de PagSeguro e Stone são muito maiores. Então, quer dizer, o que explica isso? É o prêmio de risco que é muito diferente ali. Então, acho que isso é que é interessante, que assim, o que ele faz é completamente diferente do que eu faço, de como eu vejo. A minha tese é muito mais, eu quero ganhar esse prêmio de risco, que é uma coisa naturalmente mais de curto prazo. E ele está pensando, o lucro vai subir daqui a um tempo, porque tem uma série de iniciativas que a gente tá fazendo. Eu fico imaginando como deve ser difícil à medida que você tem que escalar isso, né? Porque, de fato, é o que você falou, tem poucas empresas em que você consegue entrar dentro da sua tese e acho que a administração de expectativas do seu passivo fica cada vez mais difícil e a dificuldade de escalar também, porque se você vai para uma empresa, sei lá, do tamanho da Petrobras ou do Itaú, é muito difícil você influenciar a agenda daquela empresa, né? Sim, mas a gente leva isso em consideração. E um ponto que a gente acha que é extremamente importante é que a gente precisa ajudar também no mercado de capitais, né, a trazer essas boas empresas que estão fechadas para a Bolsa. E dar oportunidade para todo mundo poder ser sócio dessas boas empresas. Então hoje, apesar do nosso filtro estar limitado às empresas abertas, por ser uma característica, a gente está dentro de um veículo de FIA, a gente tem relacionamento com mais de 20 empresas de capital fechado com essas características, onde a gente já vem buscando alinhar a estratégia, olhar o longo prazo, entender como que essa companhia vai performar daqui para frente, qual é a estratégia bacana que a gente pode participar, para que quando ela venha para o mercado de capitais, quando eu faço a abertura de capital, a gente já esteja melhor posicionado para acompanhá-los, né? Bom, posso finalizar, Renatão? Tem mais uma pergunta? Aqui, que é uma das perguntas que quase todos fizeram, o Gustavo Favo, o Adi Vieira, que tem a ver com a concentração, né? Que é muito pouco intuitivo isso que vocês fazem, né? Porque todos os gerentes de banco, tá todo mundo aí falando que tem que diversificar e tal, mas vocês não fazem isso, né? E na semana passada o Florian Bartonek esteve aqui e ele falou muito do caso do Nacional que ele tinha na carteira dele e que era uma empresa incrível, maravilhosa, ele olhava lá e adorava, mas do dia para a noite veio uma fraude, uma intervenção e ele falou assim, se eu tivesse um pouco mais naquilo no fundo eu quebrava. Como é que você vê, como é que vocês têm medo disso? Como é que vocês se protegem disso? Se de repente uma dessas empresas descobre alguma coisa que estava fora do radar ou acontece alguma coisa que o valor dela cai muito, como é que vocês fazem? Diversificação para a gente é importante. Então a gente vem diversificando ao longo do tempo e vai continuar diversificando. Então acho que esse é um ponto bastante importante. Agora a gente acredita que as pessoas, quando elas investem, elas não estão só investindo no Neo Future. Elas por si só já têm que fazer uma diversificação. Quando ela vai para a classe de ativos, que é empresas, ações, que seja, ela também tem que fazer uma diversificação de fundos, né? Então, quando você está comprando uma estratégia diferente, investindo numa estratégia diferente como a nossa, que o objetivo não é comprar ação, mas ser sócio de boas empresas, você tem que adequar o tamanho da alocação que você vai fazer. É só isso. Porque você já vai estar diversificando com outros fundos e com outras classes de ativo. Então, não é que a gente se basta, a gente acredita que a gente é realmente uma estratégia para investir em empresas diferente, complementar a muitos outros fundos de ações que a gente vê, e a gente tem sim a preocupação de ir diversificando ao longo do tempo, mas para a gente diversificação por si só não é diluição de risco.
Para a gente é conhecer profundamente as empresas, estar dentro das empresas, ter uma boa visibilidade do lucro estrutural de longo prazo, porque é isso que realmente uma coisa que a gente fala lá é, se cair 10%, o que a gente faz? Né? Se cair 20%, o que a gente faz? Se você tem um lucro que você conhece, que você tem visibilidade, que você entende o que está acontecendo para frente, você não apavora. Você simplesmente vai entender o que o mercado está olhando, qual é a premissa, e vai entender qual é o melhor ponto de compra. Também não precisa desesperadamente comprar, mas você provavelmente vai comprar. Porque o que você está fazendo é colocando mais retorno para dentro da sua carteira. E o que realmente gera valor para a gente no longo prazo é aumento de lucro, aumento de receita, aumento de emprego. Né? É isso que vai fazer a economia girar, vai gerar mais capital e esse capital vai ser remunerado para quem estiver fazendo, prestando um bom serviço, vendendo um bom produto. E a gente, ao receber dividendos, né, a gente acaba incorporando um pouco desse valor criado. Então, quanto mais, se o preço ficar a mesma coisa e eu crescer lucro pelos próximos 5 anos, a gente fala que a gente vai ter um yield estratosférico, né? Que você vai falar, pô, eu coloquei R$100 nessa empresa e recebo 50 de dividendos, isso não existe, né? O mercado vai ajustar o preço da ação com base no que essa companhia entrega. Então, se a gente olhar o histórico todo do fundo, né, a gente tem o que a gente chama, né, de yield, né? A gente tem um yield muito bacana, porque a gente alocou dinheiro, veio alocando dinheiro em várias companhias, e esse dinheiro a custo, não a valor de face, né? Mas que a gente olha o valor a custo, ele dá mais de 8% de yield, né? Então, isso para a gente é muito importante, e a gente tem que garantir para as pessoas que estão com a gente que elas estão investindo em boas companhias, e que se amanhã a bolsa for fechada e nunca mais tradear, elas vão receber um yield adequado porque elas são sócios de excelentes empresas. Né? Como você tivesse uma padaria, como se tivesse uma empresa fechada, o que você vai olhar não é como a sua padaria está na bolsa, porque ela não é listada. Você vai olhar o seguinte, está entrando mais cliente, né? Eu estou roubando cliente da padaria do lado, eu estou aumentando meu lucro, estou reduzindo minha despesa, estou recebendo mais, eu estou recebendo mais e vou poder abrir outra padaria. Então você vai gastar o seu tempo não olhando o preço da ação, mas o que a companhia está realmente entregando e o que você vai fazer com esse dinheiro que ela está entregando. Você pode colocar no bolso ou investir cada vez mais para aumentar esse lucro e aumentar o seu patrimônio. Né? Bom, só para finalizar esse primeiro bloco, eu gostei muito do que o Rodrigão falou, é muito mais o próprio cotista, o próprio investidor, que define quanto de risco que ele vai correr, né? Porque eu sou cotista do fundo de vocês e muita gente veio argumentar falando, poxa, mas você não acha perigosa essa estratégia de concentrar? Eu talvez não faria isso com 100% da minha carteira, por isso mesmo que eu coloco uma parte dos meus investimentos em fundos de ações no Neo Future, assim como eu tenho outros fundos de investimento. Eu aloco ali de acordo com o quanto quero correr de risco nesse investimento. Mas bom, esse primeiro bloco já rendeu bastante. No segundo bloco eu vou querer saber do Renoir, como está a tese do Itaú. Como Nero, eu vou querer que você fale um pouco de CVC. Vou aproveitar a presença do Alberini aqui, que ele vai falar de algum investimento que ele está fazendo. O Alberini, já dando um insider, vai estar no próximo Stock Pickers, mas estava aqui de passagem em São Paulo, vai falar aqui com a gente. E também aproveitando, Renatão, o que você acha da gente sortear? Sortear não. Sortear vai ter que ser melhor, né? Eu ia falar, quem acertar a quarta ação do Neo Future vai poder assistir o Stock Pickers aqui do estúdio, mas o problema é que você não vai revelar. Só vai revelar lá em setembro, né? Aí só em setembro. Mas é uma estratégia a longo prazo, cara. Pode ser. Então a gente vai definir aí até o final do programa se a gente sorteia quem responder qual é a empresa do Comonero, não precisa acertar, ou então a gente guarda para setembro, quando for revelado, se alguém acertar. Se mais de um acertar, aí a gente sorteia, senão vem quem acertar. Mas a gente só vai saber em setembro, né? Só vai saber em setembro. Bom, então é isso. Ficou até confuso esse final do primeiro bloco, a gente define depois. Não tem problema. Vamos dar o intervalo sagrado pra gente voltar pro segundo bloco com as teses dos nossos convidados. Um segundo, a gente já volta. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão.
Segundo bloco do Stock Pickers no ar, hoje episódio número 14, com o Renoir Vieira, já figurinha conhecida aqui, e o Rodrigo Comonero, gestor do Neo Future. Mas agora, nesse segundo bloco, a gente fala das teses de ações, mas eu vou passar o microfone para o nosso convidado, Daniel Alberini, da CTM, ele que vem de Curitiba para cá. Tava fazendo o que aqui em São Paulo, Daniel? Tava chegando aqui, aproveitar a semana para passear por algumas empresas, fazer algumas reuniões e bater um papo contigo aqui hoje de tarde, então a gente aproveitou sem querer querendo, casou a agenda do Stock Pickers. No próximo episódio o Alberini vai estar no programa inteiro, mas hoje eu vou aproveitar que ele estava aqui de passagem, fazer aquela pergunta padrão que a gente vai repetir na quinta-feira, mas quem é Daniel Alberini em 30 segundos? E como nesse bloco a gente fala de teses de empresas, queria que você falasse de alguma tese, seja mais convicta, mais recente, qual a grande tese que você como Stock Picker hoje carrega no seu fundo? Legal. Bom, o Daniel Alberini, ele é pai do Thiago, pai da Luísa, economista. Thiago não eu, tá? Só... não, até porque ele é bem menorzinho. Então, pai do Thiago e da Luísa, economista, apaixonado pelo mercado, alguém que teve que fazer uma migração de vida aí, saindo da zona de eletrotécnica, a parte de programação de robô e por aí vai, para cair no mercado financeiro. E caiu aí, quando nesse mundo? Em 2003. Desde 2003 que a gente está ativo somente no mercado financeiro. Legal, já pegou um ciclo de alta, um ciclo de baixa, agora vai pegar mais um ciclo de alta. É bem isso aí. Já pegamos algumas baguncinhas, vamos falar assim, né? Teve mensalão antes de 2008, teve algumas turbulências aí um pouco antes, então... É interessante isso. E qual a posição que você vai falar? Não, recentemente a gente estava acompanhando essa questão da Vale desde o início lá. Apesar de ser um call meio óbvio, vamos falar assim, a gente não gosta de olhar sobre casos óbvios, principalmente ações mais líquidas. Se olhar o nosso histórico lá, a gente é bem focado em small cap, a gente gosta bastante de empresas fora do radar. Mas nesse processo recente de alta do minério, de fato a Vale foi algo que não tem como ignorar. Quando o minério tinha subido 20%, 25%, 30%, a gente tinha na cabeça de que cair 20%, 30% da produção para uma alta de 30% do minério não fazia muito sentido, porque as questões de margens, de custos, de transferência de produção de um lugar para o outro e tudo mais não compensariam essa alta do minério. Agora, depois de uma alta de quase 100% no preço do minério, o minério chegando a 120% e nada indica que isso vai parar, principalmente pelo fato de você, em 2 décadas, ter um problema de produção também na Austrália, com BHP reportando menor embarque, com Rio Tinto adiando start de produção para novos projetos. Então, o mercado de minério, de fato, ele está passando por um problema de oferta e demanda. E, sinceramente, acredito que esses caras perceberam também que uma queda de 15% na capacidade foi capaz de causar um estrago no preço. Eles não vão fazer algo para voltar tão rápido e ver o preço voltando de novo. Então, eu acredito que eles vão surfar isso por algum tempo. E aí, dentro desse cenário, mesmo com todos os problemas, a Vale vai ser uma máquina de imprimir dinheiro por pelo menos 2, 3 anos. Então, em razão disso, olhando para um negócio muito grande, líquido, que faz parte do índice, ele não tem como ignorar. Então foi a nossa posição recente e maior do fundo, vamos falar assim, em termos de tamanho, relevância e liquidez, que a gente falou não tem como ignorar o preço do minério a 110, ou que seja $100 daqui 6 meses, é algo muito relevante. E por isso não tem como ignorar um dividend yield de 10% em dólar para o ano que vem, por exemplo. Só já aproveitando que você vai estar aqui no próximo programa, você falou de small caps. Tem alguma... Só deixar um spoiler aí de alguma small cap que você gostaria de falar no próximo programa? Um spoiler de small cap. Eu diria que as nossas small caps mais recentes, elas são bem ilíquidas, são cases que não tem entrada, então a gente está carregando isso já há um bom tempo, começou a maturar. Então, eu costumo dizer assim, muitas vezes a gente gosta de ouvir ação que está barata, mas ação que vai subir. Então, as small caps que a gente tem hoje são proibitivas, vamos falar assim, para o investidor pequeno. Agora, eventualmente, dá uma olhada nessa questão de tech news aí pós-follow-on, parece que pode fazer sentido, pode ser interessante. Legal, muito bom. Bom, Alberini, obrigado aí pela sua pré-participação
No próximo programa eu quero você o tempo todo aqui. Eu que agradeço vocês aqui. Pô, eu falei que eu ia ficar aqui só pra acompanhar os dois fera aqui, porque, pô, não dava pra ficar de fora aqui, estando aqui. Foi só um teaser, né? Oi? Foi só um teaser. Foi um teaser. Parece que foi programado, mas não foi. Foi que nem aquela entrada do Benchimol no episódio do Luiz Alves, né? Ninguém acredita que foi sem querer, mas isso foi. A Globo não mostra. Mas bom, vamos lá falar de teses de investimentos com os nossos convidados. Vamos começar com quem? Com o velho short do Itaú ou o novato da... Itaú, né? Não se fala de outra coisa nas redes sociais. Até, inclusive, tô vendo um movimento aqui, é o Setúbal que veio assistir aqui o programa, não sei. Bom, Renoir, a gente tá sendo meio espiado aí, mas se você puder falar um pouquinho da repercussão, acho que a tese você já explicou bem, mas conta pra gente ter uma noção, porque a gente se diverte tanto fazendo esse programa aqui que às vezes esquece que tem muita gente lá de fora acompanhando, né? Como é que foi o day after daqueles stock pickers e como está sendo aí, o quanto isso está atrapalhando ou ajudando a sua tese de investimento? Enfim, nos conte um pouco sobre essa tese do Itaú, meio que os bastidores dessa tese do Itaú. Cara, eu acho que o programa foi muito bom porque deu uma repercussão boa para a tese, né? Muita gente realmente veio falar comigo a respeito. Eu definitivamente não sou o único que acredita nisso. Tem outras pessoas que acreditam. A Elo, por exemplo, também está short em Itaú. Heloísa Cruz, né? Exatamente. Acho que o próprio Breda, apesar de não estar short, ele deu indicações de que concorda que isso daí realmente é um setor que vai ser impactado. Teve a carta da Dynamo, que foi muito boa, que disse basicamente que eles não tem nenhuma posição net nesse setor. Então acho que eu estou bem acompanhado de gente muito boa que, enfim, embora talvez não esteja short, alguns até estão, mas que concordam que tem algum tipo de impacto. Eu acho que essa repercussão toda é boa porque... enfim, muita gente também boa veio falar que eu tô louco e que o timing é completamente equivocado, o que obviamente te ajuda a pensar sobre o que você está fazendo, sobre a sua tese, né? Refinar seus argumentos. Eu tenho uma política de não bloquear ninguém no Twitter, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Tá na política da sua... É minha política pessoal, tá. Eu não bloqueio tava ninguém. Documentado na CVM, não bloquear... Não, eu não bloqueio ninguém, mesmo que o cara seja muito chato e tal, eu não bloqueio. Quer mandar um abraço pra alguém, aproveitando esse comentário? Não, mas assim, eu respondo todas as mensagens, assim, eventualmente eu não vejo alguma, mas todas que eu vejo, eu eventualmente respondo. E a repercussão maior é que, assim, acho que a conclusão que eu tiro dessa experiência toda e filtrando tudo que todo mundo falou e tal, é que realmente os bancos em geral, eu tenho uma predileção pelo short em Itaú, mas os bancos em geral não estão incorporando o prêmio de risco que seria necessário para essa nova mudança, tanto de regulação quanto da organização da indústria. Só colocando aqui um comentário sério, né, no meio de tanta piada que a gente fez aqui. O que eu gosto muito dessa tese, não é só da tese em si, mas o programa Stock Pickers ele tem trazido luz para debates que muitas vezes ficavam ou no happy hour ali do canto, ou no almoço, as pessoas não tinham tanta disposição de falar isso publicamente. E você pode até concordar ou discordar da tese sobre Itaú. Eu acho que a questão do timing realmente é importante. Eu acho que não estaria short, mas também não sou... O Mateuzinho está aqui do lado para provar que a gente não tem posição long em grandes bancos há muito tempo. Mas eu acho que trazer luz para essas discussões foi o mais valioso disso tudo. E não só do Itaú. A gente viu no episódio de Cielo, a gente viu de Magazine Luiza com Via Varejo. Enfim, acho que é o aprendizado mais legal que a gente tem tirado com o Stock Pickers. São esses debates. Bom, são debates inteligentes. Não é apenas, não gosto do Itaú, vou shortear e pronto. Não, tem argumentos válidos. E só esqueci de comentar isso desde o começo do programa, besteira minha. Mas a gente está gravando numa segunda, o programa vai ao ar na quinta, e nesse intervalo aí, na terça ou na quarta, a gente vai estrear
uma nova, aliás, para quem acompanha a página já viu, o Stock Pills. Vai ter esse nome mesmo, Renatão? Eu sou contra, tinha que ser estoque pílulas mesmo. Bom, a gente vai definir ainda, a gente não publicou, mas a ideia é publicar pílulas de análise semanalmente. Muita gente estava cobrando que tivesse 2 edições semanais de Stock Pickers. Eu acho que fica humanamente inviável. Temos muita coisa para fazer já. E pela qualidade, assim, acho que a qualidade do programa fica nesse nível bom, porque a gente faz uma vez por semana, seleciona bem os convidados, as pautas, a produção também consegue trabalhar na edição, mas a gente vai trazer esse conteúdo no Twitter e no Instagram do Stock Pickers, então são pílulas de análise de ações, e eu chamei a atenção para isso porque a estreia vai ser com o André Gordon, como o pessoal viu no episódio número 2, pílula não é o forte do André Gordon, ele acabou falando um pouquinho... Pílulas de meia hora. Um pouquinho mais de 3 minutos, na verdade deu 6 minutos de análise, mas foi uma análise bem legal sobre Itaú, porque Itaúsa é uma das maiores posições do fundo do André Gordon, que aliás vem batendo recorde dia após dia de valorização da cota, o André Gordon lá na GTI. E que me corneta bastante aí pela posição do Itaú no Twitter também. Eu imagino, mas, bom, o legal é para todas as outras pessoas que não são Renoir nem André Gordon, porque podem aprender com esse debate que acaba sendo muito construtivo, eu acho que é bom. E só aproveitando o gancho, eu concordo, eu já falei isso no episódio 10, que eu tive a oportunidade de participar, que Vale é uma ótima posição, mas as pessoas estão muito preocupadas com esse negócio de class action e tal. Eu realmente gostaria muito de alguém que entendesse mais de class action, que pudesse falar mais sobre isso, porque como é que alguém pode dizer que teve prejuízo com a ação de Vale se a ação está exatamente onde estava antes do acidente? Qual que é o argumento, entendeu? Não existe. Aí as pessoas falam, não, mas é porque reincidente, etc. Eu realmente queria saber a tese jurídica por trás disso, porque é um negócio meio absurdo, na minha opinião. Bom, vamos colocar o Comonero na roda, que o programa já chegou em 10 minutos nesse segundo bloco e ele ainda não falou. Comonero, sei que vocês não podem falar muito das posições, porque vocês são conselheiros em quase todas as empresas, mas eu queria que você falasse de CVC, primeiro explicasse um pouquinho a tese de investimentos. E a gente já teve um papo bem legal sobre isso, a CVC já chegou a ser uma posição maior de 50% no fundo de vocês recentemente, né? E mais do que você ser um private equity investindo em ações listadas, é que outros gestores, outros investidores também sabem que você tem CVC. Isso pode acabar, às vezes, jogando contra você no curto prazo, né? Porque às vezes ele sabe que vai ter alguém ali para sempre querer comprar, ou enfim, você acaba ficando um pouco mais exposto em relação ao mercado. Queria que você falasse um pouco disso, pegando a CVC como exemplo, porque ela teve um período muito bom na Bolsa e nesse ano não está passando por um momento muito bom. Embora a gente na Rico, eu e o Mateuzinho, a gente segue com ela na carteira, ela já foi uma posição maior, mas a gente ainda acredita nela como uma estratégia de longo prazo. Mas, bom, primeiramente, fala um pouquinho da tese de CVC e depois um pouquinho como é que fica a vida de um gestor que tem poucos papéis na carteira, então tem que cuidar muito bem de cada um deles. A tese é simples até. A gente gosta muito do mercado de viagens. Eu acho que o mercado de viagens no mundo é um mercado crescente, olhando os próximos 10 anos, não estamos olhando 2, 3 anos. As pessoas querem viajar, as pessoas elas estão disponibilizando boa parte ou grande parte da renda delas de lazer para viagem. Né? As pessoas querem mais usufruir do que ter. Né? Tá mudando aí, você vê vários setores que tem uma mudança de comportamento bem bacana. E quando você olha para o Brasil, a CVC já era líder absoluto lá atrás, né? Quando a gente entrou. E tem um espaço gigantesco para consolidar um mercado que cresce. Então, essa era a grande tese de investimento. A CVC ela tinha uma posição dominante no lazer, né? E praticamente grande parte também no varejo, lojas físicas. E a gente via uma oportunidade que a companhia e os executivos também já estavam implementando,
que era de se tornar uma empresa de viagem, não uma empresa de lazer, não uma empresa de férias. Então foi feita uma consolidação no mercado corporativo. A CVC comprou aí várias empresas do segmento corporativo, hoje era líder também no segmento corporativo, entrou no intercâmbio, e aí dentro desse ecossistema de viagens, a gente acredita que tem bastante coisa para fazer ainda mesmo no Brasil. Então, olhando depois desse ciclo aí, olhando tudo isso, a gente vê a CVC ainda com market share mais baixo, né? Ou seja, um market share ainda que tem muita oportunidade de crescimento. Tem uma oportunidade também de consolidação da América Latina, que já foi iniciada. A empresa comprou 2 companhias na Argentina, apesar do momento da Argentina ser um momento bastante desafiador. Quando você olha para o longo prazo, aí, bem cabeça de empresário mesmo, né? Você pega o Brasil, que recebe quase 7 milhões de estrangeiros. Você pega um Barcelona recebendo 8, né, milhões, só a cidade. Né? Então tem muita coisa ainda para penetrar no Brasil, dado, né, o que a gente tem de destino turístico. Desses 7, quase 7, você está falando aí de 3 e pouquinho, quase 3 mais ou menos, que vem da Argentina. Então a gente está olhando muito o viajante, né? Os clientes que querem viajar. E a Argentina foi um país que foi óbvio, dado que você recebe quase 50% dos turistas estrangeiros são argentinos, e eles vêm usufruir dos destinos que a CVC tem uma grande escala, grandes ofertas, né, que pode oferecer num preço adequado, ganhando bastante dinheiro. A outra coisa que era bastante importante que ela vem fazendo era olhar não só a loja, né? Como que a gente olha o cliente, atende o cliente em vários canais e entrega para ele uma experiência onde ele possa comprar em qualquer lugar, né? E aí foi iniciado também uma estratégia de entrar no universo online com algumas aquisições, mas principalmente na digitalização da empresa, menos a venda online. A gente fala lá, venda online não é venda online pela venda online. O que eu quero é atender o cliente da maneira que ele quiser, né? Então a gente hoje cada vez menos separa esse negócio de loja, site, se ele comprou no site, se ele comprou na loja, se ele comprou no agente de viagem da cidade dele, porque e a gente quer entregar praticamente as ofertas em todos os canais com uma experiência boa. Então a gente tem ainda um espaço muito grande para melhorar a experiência, entregar isso para os clientes. Então você olhando, fez esse processo aí de crescimento com um crescimento também de lucro muito interessante, né? Então isso que para a gente foi bastante importante. A gente olha para frente isso também, e olha esse ano menos pontual no sentido de você teve um choque de oferta. Você tem 4 companhias aéreas, uma quebra, você fica com 3, os preços sobem 50%, 70% em alguns destinos. O cliente de lazer, que é o cara que vai tirar férias, ele é sensível a preço, né? Então você vai fazer lá uma viagem, a viagem sobe 20%, 30%, né, que tem um componente de passagem aérea bastante importante, ele adia a viagem, né? Ou ele não viaja, ou ele... então isso afeta as vendas no curto prazo, né? Mas a gente está olhando que o mercado está sendo afetado, não é a CVC, né? Então a CVC nesse sentido ainda está conseguindo ganhar mercado nesse ambiente, mas você ganha mercado não crescendo, também não é aquele negócio, né? Não adianta, né, ganhar mercado, mas não crescer. Então o pessoal olha isso e extrapola isso, esse cenário de choque de oferta no longo prazo. Então a gente, ao contrário disso, o movimento que a gente fez para entrar no segmento corporativo hoje está beneficiando bastante a gente, porque o corporativo ele é menos sensível a preço. O cara tem uma reunião no Rio de Janeiro, 9 da manhã, o preço era R$1.000, agora é 1.400, joga no centro de custo e depois explica pro chefe por que gastou R$400 a mais de passagem, né? Mas ele vai viajar. Então você vê o crescimento no segmento corporativo da CVC
muito forte. Então, o que a gente olha? A gente olha que não é certo nem o segmento corporativo crescer, né, 15%, 20%, e também não é certo o lazer crescer 0%. Né? Então, é isso que a gente está olhando aí pro médio e longo prazo, uma reacomodação da oferta e demanda, e num mercado que cresce, a gente vai continuar ganhando no mercado, a companhia vai continuar performando bem, né? Bom, bem legal a explicação. Só você quer perguntar sobre a tese, Renan? Aqui? Não, eu ia só comentar que talvez, até um pouco daquilo que a gente estava comentando fora, né, da gravação, que talvez a empresa esteja sendo punida no curto prazo mesmo pelo prêmio de crescimento que tem hoje no mercado, né? Hoje, se você olhar as empresas que estão crescendo mais, ainda que elas tenham margens piores, que não gerem lucro, etc., tem um prêmio no valuation para isso, né? Então, acho que isso piorou assim, essa fase de valuations piores mesmo, né? Você trabalha muito bem nessa questão bem técnica mesmo de analisar o prêmio pelo risco das empresas. CVC, nesse seu score, ela seria um buy, um short, ou você ficaria neutro? Não, hoje para mim ela não está tão descontada a ponto de me chamar atenção. Tá descontado. Eu acho que se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas ainda não está num preço que me faça me mover, entendeu? Não é isso que vai fazer. Mas, de fato, o que eu tenho percebido no mercado é que se você decompuser o prêmio de risco, uma boa parte do prêmio de risco hoje está associada a crescimento, né? Inversamente proporcional ao crescimento. Agora, Comonero, da segunda parte da pergunta, pegando no caso da CVC mesmo, né, que teve essa queda aí ao longo do ano, e, bom, tanto eu quanto o Matheus, no nosso dia a dia, a gente conversa com muitos gestores de fundos de ações. CVC era uma posição que muitos fundos gostam ou gostavam, mas ela diminuiu em participação nesses gestores. Até porque eles têm uma flexibilidade maior, né? Às vezes a CVC é 5%, 10%, ele consegue vender totalmente ou uma parte da posição. Vocês, sendo acionistas muito importantes na empresa, vocês jamais conseguiriam vender a mercado toda essa participação. Então, obviamente que também é uma estratégia de vocês acreditam nela para longo prazo, mas vocês têm que conviver com essas oscilações de curto prazo. E aí, como é que é conviver com isso? O que vocês fazem aí nessas quedas mais fortes? Enfim, até pega o próprio caso da CVC nesse primeiro semestre. Não, a gente, que nem eu separo bastante, a gente separa bastante o que é curto prazo, olhando a alocação de portfólio, né, e o que é a vida da empresa, né, nosso dia a dia da empresa. Obviamente, a gente entende como o mercado olha e precifica as empresas e principalmente perpetua cenários como esse. Então, a gente tem flexibilidade para fazer realocação de portfólio como a gente fez. Né? A gente fez isso, a gente se preparou, a gente acabou diminuindo um pouco da posição da CVC no fundo, aumentamos a posição em Localiza, né? Entrou em Alpargatas também e agora essa nova companhia. A gente foi um pouco mais equilibrado para esse momento que a gente entende que o mercado está questionando a capacidade de crescimento. Então a gente é mais tranquilo quanto a isso. A gente faz os nossos movimentos. O que para a gente é bastante importante é olhar o estrutural. Né? Se a gente achasse que estruturalmente a companhia não tivesse mais capacidade de crescimento, isso provavelmente ia refletir numa não capacidade de crescer lucro. E dado que a gente comentou que o mercado de viagens é um mercado que cresce, se a gente está olhando o mercado que cresce estruturalmente como o de viagens e a CVC não vai conseguir mais crescer, provavelmente alguém vai crescer, né? Se a gente tivesse essa visão, a gente sairia da companhia, né? A gente não tem esse ponto de eu preciso fazer, eu preciso dar certo, preciso fazer a empresa dar certo. Não dava para comprar mais também?
já que o estrutural está bem e o preço caiu bastante, não seria o caso de entrar comprando mais CVC, por exemplo? Na estratégia de alocação, em algum momento faremos isso. Como historicamente já fizemos várias vezes, não só com o CVC, mas com outras companhias, que a gente fez mudanças de portfólio e depois recomprou. Só que a diferença é que a gente não faz isso, tô com 10% do fundo, agora eu vou para 8%, vou para 7%, 5% do fundo. A gente faz, tô com 50% do fundo, vou para 30% do fundo. Depois vou para 60% do fundo. Então a gente tem essa flexibilidade de fazer movimentos mais estruturais, né? Porque a gente entende também que a gente precisa estar equilibrado, que a gente precisa entregar retorno. Então não é que a gente ignora tudo isso e fala, acredita em mim que no longo prazo vai dar tudo certo. A gente fala, no curto prazo o preço é menos importante. Mas o longo prazo pra gente, 2, 3 anos, se o lucro estiver subindo, não dá para ignorar que o preço não é importante. O preço tem que convergir, né? Então a gente tem muito essa visão. Agora, a gente tem que olhar também do ponto de vista relativo. A gente localiza muito bem no curto prazo, muito bem nesse momento no estrutural da indústria. Você olha Alpargatas num momento muito também interessante de mudança de mindset, né, de uma posição menos uma empresa exportadora, virando uma empresa com cabeça global. Então tudo isso dentro do equilíbrio de portfólio que você precisa ter, a gente analisa e às vezes não é só eu estou diminuindo a alocação numa empresa por causa dessa empresa especificamente, eu tenho que olhar ela à luz das outras empresas que eu tenho. Então assim, o mais importante é que a gente está tranquilo com o estrutural. A gente acredita que em algum momento possa dar oportunidades melhores para a gente recompor a nossa posição e a gente vai fazer isso. A gente tem que ter paciência aí para fazer isso de uma maneira também para não fazer e depois voltar, sabe? Então a gente tem essa cabeça de fazer um movimento estrutural, não um movimento tático só, né? Era 10%, agora sobe para 20%, aí daqui 15 dias 10 para 10%, a gente normalmente faz movimentos olhando 3 meses, né? Mais 3 meses do que uma semana, 1 mês, né? Renoir, para fechar esse bloco, vamos falar de Via Varejo? Vamos. Deu certo, hein? Tá dando. Ainda Quem diria? Tá barato, né? Acho que na primeira vez que vocês vieram, o papel ainda não estava andando tanto, né? Não. A gente comentou isso aí, né? Que era uma coisa que a gente acreditava muito, né? O Luiz falou disso também. Acho que... cara, isso daí tem que dar certo. Era aquilo que a gente... só aproveitar que você falou do Luiz, um abraço pra ele. Tá brilhando no YouTube, os vídeos da Versa são muito bons, né? Sensacionais. Esse cara vai revolucionar. Ainda bem que a gente criou o Stock Pickers antes de eles criarem o podcast deles, viu? Porque os caras... Tá ouvindo a gente. Não é tão bom que ele ainda não me convidou, né? Mas... talvez Tá depois desse programa ele vai ter que te convidar com certeza. Mas diga aí. Via Varejo é aquilo que a gente comentou agora há pouco, quer dizer, acho que o prêmio de risco estava muito grande, porque você olha Via Varejo, estava tradando a, sei lá, de 10% a 15% os múltiplos do setor. Isso só pode ser explicado por uma coisa, porque o prêmio de risco estava muito alto, não só porque o lucro está ruim, as margens estão ruins, etc., mas principalmente por causa do prêmio de risco. E esse prêmio de risco se formou porque, porque a empresa realmente não está crescendo, e outro porque o antigo controlador estava querendo enfiar as ações no mercado. Agora acho que a situação está bem melhor. Eles estão colocando um management que para mim é Dream Team, assim, acho que tem tudo para dar certo. Tiraram alguns executivos até do Magazine Luiza, pessoas realmente muito boas. Acho que isso daí ainda pode multiplicar por 5. Tem até relatos aí de gente que acha que vai multiplicar por 10. Acho que é factível. Não vai ser em 2, 3 meses, mas é um processo. Acho que a gente tá no caminho certo aí. Legal. Bom, nossos convidados, vocês têm alguma pergunta? Podemos fechar esse segundo bloco? Vamos fechar. Zeramos. Beleza, então. Vamos para o terceiro bloco, que é aquele bloco mais constrangedor, né?
pra fazer aquelas perguntas capciosas. Não, é Não é? tranquilo. A gente precisa melhorar isso. Estão ficando um pouco constrangidos. Vamos tentar agora, então? No próximo bloco a gente vai tentar fazer perguntas e respostas mais constrangedora que o normal. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Terceiro e último bloco do Stock Pickers, episódio número 14, com Renoir Vieira e Rodrigo Comonero, gestor do Neo Future. Bom, a gente ia tentar começar a ser mais ousado nas perguntas. Mas chegaram informações aqui de que o Comonero é lutador de MMA. É isso então mesmo, Comonero? É isso que você faz nas horas vagas no mercado? Só nas horas vagas, mas quem me olha não dou medo não, cara. Ah, não? O cara nem não tem a orelha... nem tá com a tranquilo. orelha toda quebrada lá. Bom, vamos deixar essa ousadia pro próximo programa. O Alberini um pouquinho mais franzino, a gente pode fazer com ele essa ousadia. Mas, bom, chegaram perguntas legais aí no Instagram, né, Renatão? Vamos começar, pelo menos, incentivar isso aí. Vamos terceirizar essa ousadia. O pessoal mandar perguntas lá no Instagram do Stock Pickers e aí a gente repassa para os convidados. O investidor zoeiro já está perguntando qual a porcentagem do seu patrimônio que você tem no seu fundo. 50% do meu dinheiro está no fundo. Caramba. E não só do meu, mas da equipe toda. E a gente tem um compromisso de, no mínimo, 50% do que a gente ganha, a gente volta pro fundo. E é por que a gente fez isso? Porque no final do dia somos todos sócios, né? Então o que eu quero é ser sócio da CVC, da Localiza, da Alpargatas no longo prazo. E a melhor forma é ter o seu dinheiro lá, né? Então é isso. Maravilha. Já me convenci. Quase irresponsável, hein? Oi? Quase irresponsável isso que aí. Isso, eu já convenceu qualquer um que estava com dúvida de virar cotista do Neo Future. Bom, Comonero, perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados. A primeira delas, um livro. Um livro? Mentalidade do Fundador. Eu fiquei de falar um livro, né? É verdade, Renoir. Eu nem ia passar essa pergunta porque você já falou, esse mas aqui da aliás, arvorezinha? o seu livro era tão difícil que ninguém conseguiu encontrar. Não, é porque eu não dei o título direito, eu não sabia. Você não leu, vai. Não, eu li, o livro é muito bom. O livro é muito bom, eu recomendo. Mas eu ia recomendar Mastering the Market Cycles. The Market Cycle, eu acho. Né? Do Howard Marks. Ah, Howard Marks. Muito bom esse livro. Muito bom? Muito melhor bom. Que o outro? É menos técnico. Ah, então é melhor. Menos técnico. Pessoal, pode fazer uma pergunta, Matheusinho. Comonero, teve algum dia, pode ser desde a época do que você tinha lá o Private Equity, teve alguma reunião do conselho, alguma coisa assim que saiu um arranca-rabo, alguma coisa desse tipo que vocês viram? Ou o controlador falando alguma coisa que vocês não concordaram e algum tempo depois vocês falam, vamos sair dessa empresa, vamos cair fora. Teve alguma coisa desse tipo? Desse jeito, boa pergunta, mas desse jeito não, a ponto de ter um arranca-rabo, não. Porque um dos filtros nossos que é bem pesado, assim, que a gente dedica tempo, é nesse conhecimento do acionista, esse conhecimento mútuo entre o nosso modelo, os acionistas. Então, arranca-rabo não. Já teve divergências de pensamento no sentido de olhando longo prazo, qual é o caminho que a gente deveria seguir, que foi diferente do que a gente tinha combinado quando a gente entrou. E aí, quando tem essa divergência, a gente busca conversar ou para realinhar, mas se a gente não realinhar, a gente sai. Mas não chega a ser um arranca-rabo, não. Não precisou praticar o MMA, então? Não precisei, não. Foi pro octógono. Comonero, um fundo de ações que não seja o de vocês, da Neo Future. Tem que ser no Brasil? Pode ser fora, é uma boa maneira de ficar em cima do muro. Ações da Berkshire, né? Beleza, boa resposta. Das 3 ações públicas, qual a sua predileta? Porque geralmente a gente pergunta um ativo para ter em carteira nesse momento. Mas como você é um gestor de fundo de ação que só tem 3 ações públicas, das 3 aí, qual que você escolheria? Localiza. Boa escolha. Então tem 2 que eu gosto, mas eu vou falar Vale aqui, que é uma que eu não tenho ainda, mas eu quero Vai ter. comprar amanhã? Não vou comprar amanhã, mas eu vou ter. Bom, boa resposta. Vou comprar só amanhã, deixar a plaquinha lá e todo dia ele lê de novo. Mas boa escolha. Pensei que você ia falar Itaú. Itaú é só pra... Itaú nós vamos continuar shorteando. Vamos esperar o resultado aí pra gente ver. Tá chegando, Renoir. Você vai participar do Poisson, do Stock Pills. Com o Setúbal.
Não, o Setúbal não sei se vai querer participar, mas... Ah, que pena. Ai, que tédio! Comonero, se você não fosse gestor, qual seria a sua profissão? Marqueteiro, talvez? Marqueteiro, olha lá. Pô, Ótimo. esse é um skill fundamental para um gestor. Ah, e pra gente, se quiser praticar umas técnicas de marketing no Instagram do Stock Pickers, fica à vontade. Aliás, também quiser, o Stock Pickers tem ação fechada e como o Anel também investe via Private Equity, pode virar um sócio. STPK. Garanto que o IPO do STPK vai bombar. Eu já falei que eu ancoro na física, hein? Ótimo, bom saber. Já tem o short do Itaú para bancar, fazer o caixa. Nossa, mas esse long and short dá para fazer infinito. Ô Renoir, eu não lembro a sua resposta. A gente perguntou isso pra você na sua vinda. O quê? Qual é o que você seria se não fosse gestor? Perguntou. Eu falei que seria pesquisador, provavelmente. É que você gosta de estudar, né? Eu gosto de estudar. Nas horas vagas você estuda. Estudo. Eu tenho alguns hobbies, mas eles se resumem Quais a estudar hobbies? alguma coisa. Eu coleciono algumas coisas. O quê? Eu coleciono livros. Muito CDF, não dá. Eu coleciono relógio também. Relógio legal. E nas horas vagas com o Monero, fora do mercado, além de MMA, o que você faz? Churrasco e bebo cerveja. Porra, maravilha. Olha, Raiz, hein? um Gestor pouco, raiz, hein? um pouco mais humano, normal aqui na Faria Lima. Enquanto um coleciona relógio, o outro faz churrasco e toma cerveja. Beleza. Pode chamar o Stock Pickers lá quando quiser. A gente é bom de Eu não sei garfo e nem de cerveja. acender uma churrasqueira. Cuidado que vai acender, que essa hora vai tudo cortar, né? A gente tá falando um monte de merda. O Renato tem uma pergunta boa pro Comonero. Qual ação você não compraria? Eu não compraria empresa que dá prejuízo, independente do preço. Então, sei lá, a Amazon seria uma que você não compraria. A Amazon dá lucro. Não, agora, né? Mas lá atrás, você não compraria. Eu vi outro dia um negócio legal, que é um anti-portfólio, né? Tem uns caras que fazem o anti-portfólio muito bem feito. E é assim, as empresas que foram lá captar dinheiro e o cara não investiu. Então no anti-portfólio do cara tem Facebook, tem... É absurdo a quantidade de dinheiro que o cara deixou de ganhar. Mas não tem nada de errado nisso, né? O Buffett só entrou agora, né, na Amazon. Demorou aí... Em Apple também. Apple também. O Buffett é overrated, né? Não é tão bom assim. Isso é um polêmico profissional, né? Não é tão bom assim. Não é tão bom assim. Aliás, eu queria falar isso. Eu queria falar isso. Não cortem, porque o negócio... Short no Berkshire, O então? negócio é o seguinte, os investidores, todos, eu até me incluo nisso, foram treinados para avaliar empresas com fluxo de caixa positivo, com lucro, etc. Só que ninguém viveu um período de QE como a gente está vivendo. Ninguém. O Buffett não vai ser tão bom. Aliás, se você olhar os retornos recentes dele, não são tão bons quanto eram. E aliás, de vários investidores, inclusive fundos brasileiros, se olhar, os retornos não são tão bons, porque todo mundo foi treinado para olhar os investimentos com fluxo de caixa positivo, etc, etc, que é uma coisa do passado, isso aí é arcaico. Então o Buffett tem muito que aprender. Eu acho que ele é overweighted para essa situação específica que a gente está vivendo. Aí o Buffett perder agora é tipo o gol do Oscar contra a Alemanha, né? Já foi 7-0 até agora, vai tomar um golzinho, não tem problema, né? Para fechar, eu queria que vocês deixassem uma frase, uma mensagem para os nossos ouvintes. Primeiro, o Renoir deixar uma mensagem. O Comonero, como está chegando agora, vai ter um tempinho a mais para pensar. Renoir, qual o recado? Você quer deixar uma frase do Buffett, da Clarice Lispector, uma mensagem qualquer para os nossos ouvintes nessa sua segunda vinda ao Stock Pickers? Acho que o importante é saber o que o mercado está precificando agora. E não ficar preocupado com alguma coisa que você ouviu falar ou que sempre eventualmente deu certo no passado, etc. Acho que tem que aproveitar as oportunidades. A gente está num bull market, por enquanto, tem que aproveitar isso e saber o que o mercado está valorizando agora. Excelente. Comonero, considerações finais, você gestor do Neo Future. Bom, obrigado aí, foi bacana o papo.
Acho que a frase que eu deixo aí, que eu levo comigo é: tudo não terás. Tudo não terás? Tudo não Como terás. assim? Espera, tô pensando aqui. Tudo não terás, né? Pensa nisso, pra tudo que você for fazer, você pensa assim, ó, tudo não terás. Cara, olha, essa É o eu tripé macroeconômico. isso vou aí. pensar muito nessa frase, gostei bastante. É isso, eu gosto de frases que me fazem pensar. Matheus Soares, o Vinícius Júnior da Bovespa. Gostou da sua estreia? Muito. Você tem alguma coisa a mais pra falar? Eu adorei a minha estreia. Alguma coisa que agregue, que não seja simplesmente repetir a pergunta que eu te fiz. Adorei estrear aqui com Comonero e com Renoir. Ah, beleza, tá aí o menino. Tá animado, o menino tá primeiro. Fazendo Deixa graça, ele. né? Vinícius Júnior fazendo Tá Tá graça. fazendo Júnior. graça o Vinícius Júnior. É isso aí. É brincadeira. Eu adoro ouvir vocês falarem, até porque eu sou apaixonado pelo mercado também. É uma coisa que eu tenho certeza que é o que eu vou fazer daqui até, sei lá, eu me aposentar. E é legal falar com vocês que é um aprendizado novo a cada dia. E agradecer ao Thiago, ao Renato aqui pela participação. E é um prazer ser mais um Stock Pickers aqui. Pensei que você agradeceu o convite, mas agradeceu a participação, mas mandou bem, Mateuzinho. Você se acostume que você vai ficar sentado sempre nessa posição. No cadeirão do Stock Pickers. Privilegiada. Renatão, muito obrigado pela presença mais uma vez. Valeu, obrigado a você. Muito obrigado a todos que ouviram e tiveram a paciência de chegar até o final desse Stock Pickers. No próximo episódio vai estar comigo o Alberini, que a gente já falou, e o Felipe Pontes. Ele que é professor da Federal da Paraíba, tem uma liga do mercado financeiro lá, enfim. O tema é mercado de ações fora do eixo Faria Lima Leblon. Vai ser muito legal. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Coloque a ativação para você receber sempre os novos episódios do Stock Pickers. Isso ajuda não só você a não perder os novos episódios, como também a gente saber como que estamos entregando nosso conteúdo. Gente, falei demais. É isso aí. Uma boa semana e tchau!